Há décadas atrás, um grande tribuno espírita veio a óbito. O seu falecimento causou muita comoção, emoção em todos que o conheciam, não só os familiares, amigos, mas também trabalhadores dos centros espíritas, quais aquele que ele, em cerca de 250 centros espíritas, ele fundou. Por aí bem se vê que não era qualquer pessoa, era uma grande representatividade dentro do movimento espírita nacional. Uma figura importante, ilustre, e que ao desencarnar mereceu toda uma homenagem da nossa instituição federativa, ou seja, a Federação Espírita homenageou esse grande vulto do movimento espírita como um exemplo de trabalhador dedicado à divulgação da doutrina. Até aí tudo bem. É muito comum quando uma figura importante do movimento espírita desencarna e é lhe rendido elogios, homenagens ilustres. Seria tudo normal dentro do padrão, se não fosse um detalhe. Essa grande figura ilustre procurou o grande médium mineiro, Chico Xavier, para dar uma mensagem. De início, esse importante espírita do cenário nacional desencarnado queria escrever uma carta pedindo pelo amor de Deus que parassem com essas homenagens. Por quê? Ficamos curiosos naquele momento. Só que ele achou pouco escrever uma carta através do Chico Xavier. E ele resolveu escrever um livro inteiro. Isso mesmo. Um grande dirigente da Instituição Federativa Nacional Espírita do Brasil agora volta no seu pós-morte para relatar que aquelas homenagens, aqueles honrarias que lhe fizeram no desencarne, estavam lhe fazendo muito mal no plano espiritual. E nesse livro Voltei, Frederico Figner, um dos grandes dirigentes do movimento espírita nacional, trabalhador da Federação Espírita Brasileira, e que vai, através de usar o pseudônimo Irmão Jacob, ele vai descrever nessa obra o estado lastimável que se encontrava no plano espiritual. Ele vai dizer que todo aquele trabalho que ele fez de dedicação e de sacrifício teve algum valor, sim, mas não tanto quanto ele imaginava. Porque muita coisa que ele fez, e reconhecidamente ele fez muita coisa, era por vaidade, por ostentação, para ver seu nome exposto nas galerias dos grandes tribunos, como assim aconteceu. A questão é que, pelo plano espiritual, à luz da lei divina, o pouco que se faz com desprendimento vale muito mais do que o muito que se faz com segundas intenções. E pasmem vocês, ele não consegue no plano espiritual nem chegar a uma casa espírita que ele tinha ajudado a construir. Um homem de uma importância célere dessa, uma figura representativa do nosso movimento nacional, no plano espiritual não conseguiu nem chegar sozinho a uma casa espírita, segundo ele conta na obra psicografada através do médium Chico Xavier. Ele vai dizer que foi preciso a ajuda de André Luiz, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, para levá-lo, porque ele se sentia-se um trapo, um mendigo esfarrapado, tão debilitado era sua condição espiritual. E se sentindo profundamente humilhado, envergonhado, sentadinho no lugar, ele percebe uma senhora entrando com muita luz e ele compara com ele próprio tão apagado, sem luz, principalmente de alguém que dedicou sua vida à obra espírita e esperava ter mais luz. E ele pergunta: quem é essa senhora que eu não conheci? Que anjo iluminado, que alma tão bendita é ela, que tem tanta luz e eu quase nada? O Emmanuel responde: ela foi uma professora do jardim de infância. Ela foi uma professora do jardim de infância. Ou seja, o livro Voltei, que nos traz de profundas reflexões, é que se você for uma professora do jardim de infância, por exemplo, e trabalhar com amor, à luz do plano espiritual, diante da lei divina, você tem muito mais mérito
do que uma importante figura espírita que fundou cerca de 250 instituições espíritas. Porque às vezes o pouco que se faz com muito amor vale muito mais. A transformação moral pode acompanhar as obras sociais, nem sempre acompanha. Às vezes, o que acompanha a obra social, segundo as intenções, a pura vaidade, a ostentação, briga por cargos. E um dos pilares da doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. E a caridade verdadeira, ela acontece pelo amor desinteressado e incondicional. Na obra de Chico Xavier, o livro Voltei, o espírito irmão Jacob nos traz reflexão, que o movimento espírita não deve brigar por cargos, por locais e lugares de destaque, porque mesmo que você tenha sido um grande palestrante, um grande escritor, um grande dirigente de federação espírita, o bem que se faz, quando ninguém está vendo, dentro da humildade, das limitações que se pode, vale muito mais num contexto kármico, reencarnatório e espiritual. Até a próxima.